bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. É só isso. E hoje, sem o Bruno, eu vou falar de Cabala. Então vamos lá, galera. Hoje a ideia aqui é a gente bater um papo sobre Cabala. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Árvore da Vida, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a Árvore da Vida. Então o meu objetivo hoje é falar sobre duas esferas, que é Malhut e Yesod. Mas antes eu vou fazer uma pequena introdução para quem está caindo agora de paraquedas no canal. A Cabala, ela é o lado místico do judaísmo, ela é a ferramenta que os judeus têm para conseguir interpretar os textos antigos da Torá, que é o Velho Testamento ou Pentateuco, como assim a gente o chama. Existem outros textos que derivam daí, como o Sefer Yetzirah, o Zohar, que são textos que vão ajudar junto com os Midrash ou os Midrashim, que são textos que vão ajudar a interpretar vários textos cabalistas. Então esse material é muito importante para os rabinos judaicos, para os ravis, para as pessoas que gostam de estudar Cabala. Para a gente entender o que é a Cabala, para muitos judeus ela é uma ciência, ela não é algo esotérico. Ela é uma forma de conseguir ler de forma, como a gente já falou em outro vídeo, de forma hermenêutica, o verdadeiro significado do que está sagrado por trás da literalidade dos textos judaicos. Então a Cabala é essa ferramenta, e pelos judeus, muitos judeus, ela é encarada justamente como uma ferramenta científica. Não só para desvelar o real significado do que está ali por trás, mas também através de uma ciência chamada gematria, aprender que as letras em hebraico têm valores numéricos, eles são a mesma coisa. Então, por exemplo, o Aleph é o número 1, o Beit é o número 2, e assim por diante. Quando a gente entende isso, a gente entende que cada palavra tem uma soma, e essa soma vai fazer com que essa palavra seja da família de outras palavras que têm a mesma soma. E aí, dentro desse entendimento, a gente consegue aprender que tem palavras que fazem parte da mesma família, logo, os conceitos ali contidos são os mesmos. Por exemplo, a palavra amor e a palavra todo, que em hebraico tem o mesmo significado e a mesma gematria. Ou seja, o amor faz parte do todo, o todo é amor, o amor é o todo. Então olha que legal quando a gente começa a estudar isso mais a fundo, e a Cabala justamente, como eu já disse, é essa ferramenta. A gente pode dizer que dentro da Cabala, de uma forma mais didática, pedagógica, quando ela começou a chegar para os alquimistas cristãos ali na Baixa Idade Média, os judeus, para ensinar de uma forma mais ocidentalizada para os cristãos, eles criaram um diagrama. Esse diagrama é chamado de Árvore da Vida. Então, nessa série de vídeos agora que vão sair pelas próximas 5 segundas-feiras, nós vamos entender o que são as esferas. Elas estão dentro do conceito da Cabala judaica, mas dentro da Árvore da Vida, elas estão lá desenhadas, onde cada uma tem a sua posição. Essas esferas são chamadas de Sefira, ou algo que remete a safira, a joia que brilha, e o plural de Sefira é Sefirot. Então nós vamos falar da primeira Sefira, chamada Malhut. Malhut significa literalmente o reino, e é a esfera que representa aqui o planeta Terra, aqui em Gaia, aqui onde a gente está habitando. Malhut é muito legal porque a palavra que define Malhut é a discriminação. A discriminação no sentido, não do preconceito, mas no sentido de que tudo que existe na Terra alcança o máximo da sua potencialidade criativa e de forma manifesta. Vou dar um exemplo. Se a gente voar com um avião por cima da floresta amazônica, horas e horas e horas olhando lá para baixo, só vendo árvore, 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 será que a gente se dá conta que cada folha ali embaixo de cada árvore é diferente da outra? Que cada folha é única? Imagina agora a gente potencializar isso para o planeta inteiro, para todas as árvores do planeta, e entender que cada folha é única. E isso mostra muito claramente o que é essa discriminação de Gaia, o que é essa potencialidade de infinitas formas de manifestação. Então, justamente aqui, Malhut, no reino, nós estamos vivendo a capacidade dentro da Cabala de aprender toda a criação divina da sua forma mais plena e sublime. Então aquelas tradições que falam que é um castigo, tá aqui, que é um exílio, para a Cabala não, para a Cabala isso aqui é um benefício, é um prêmio. A gente conseguir estar aqui e conseguir experienciar nessa realidade tudo isso que a gente consegue experienciar de sabores, de gostos, de cores, de formas diferentes, de cheiros,
Tudo isso que a gente consegue experienciar e experimentar aqui em Malhut. Então por isso que a palavra discriminação está associada a essa esfera. Aqui também é a esfera que está associada muito ao elemento da coerência, o elemento terra, onde as coisas se concretizam, se manifestam. Então, muitas coisas relacionadas à composição dos 4 elementos que compõem a matéria vão estar relacionadas a Malhut. Malhut também tem algumas peculiaridades muito bacanas. Ela tem uma imagem mágica que representa essa esfera. E essa imagem mágica é a princesa presa dentro da torre. Essa princesa nada mais é do que seu aspecto interior, que está ali preso dentro de uma construção cristalizada e incapaz de experienciar toda a manifestação em volta. Então você se tranca dentro de um universo, acredita que a vida é só aquilo onde você está dentro daquela torre e fica ali, esperando com que algo ou uma força externa venha para te salvar. E é daí que vem a ideia do mito do príncipe que mata o dragão para conseguir chegar na princesa. O príncipe é um aspecto solar que vai encontrar a princesa, o seu aspecto lunar, presa na torre da terra e tem que enfrentar um dragão que é justamente a representação dos 4 elementos. Esse príncipe, ao dominar esses 4 elementos, ele liberta o seu aspecto feminino, que é a princesa, e esse aspecto se liberta de Malkuth e vai conseguir alçar voos maiores. A gente está falando sobre a esfera que representa o número 10 nos arcanos do tarô. Então os arcanos menores é a esfera que tem o número 10. E esse número é muito importante porque o 10 ele é a completude de todos os números. É como se dentro dele tivesse contido o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 e o 10 essa completude. Por isso que ele está justamente em Malkuth, aonde a gente tem essa completude de todas as formas e de todas as manifestações. Malkuth ou Malhut traz essa capacidade da gente entender o mundo onde a gente vive, aceitar que a gente está vivendo essa pluralidade e ter como experiência espiritual conseguir ver o nosso sagrado anjo guardião. Essa é a experiência espiritual que Malkuth te proporciona. É o máximo que você vai conseguir de experiência espiritual aqui, é alcançar esse sagrado anjo guardião que representa o seu eu superior, a sua centelha divina, a sua essência simbolizada, que de alguma forma vai te trazer um ensinamento, vai te trazer um engrandecimento e uma expansão de consciência. A próxima esfera que a gente vai falar chama Yesod. É a esfera do iniciado, é a esfera que tem ligação direta com Malhut, enquanto Malhut representa a Terra e Yesod é representada pela Lua. E com essa representação ela tem um forte aspecto feminino, a nossa intuição está ligada a Yesod. Para a gente fazer um paralelo e entender mais ou menos como Yesod funciona, Yesod significa literalmente fundamento. Yesod nos traz a capacidade de enxergar o fundamento por detrás das coisas que compõem o universo físico e visível, e até o universo astral, porque é em Yesod que está o plano astral. Entendendo Yesod, a gente vai entender, por exemplo, por que quando a gente aperta um interruptor, uma lâmpada se acende. Para uma pessoa ignorante, ela vai achar que isso é mágica, que simplesmente apertar o botão faz com que a lâmpada acende. Mas para uma pessoa que tem a experiência expandida, a consciência completa com relação a isso, e entende que existe um fundamento por trás, que existem fios elétricos que atravessam a parede e chegam até a lâmpada, essa pessoa dominou o entendimento de Yesod. A própria palavra Yesod, Sod é um termo em hebraico que remete a aprofundar, a chegar no estado místico das coisas. Então essa esfera está falando justamente disso, da gente aprofundar e além do que os nossos olhos ordinários enxergam, chegar num ponto em que a nossa intuição vai trazer aquele aprendizado e vai fazer com que nós sejamos capazes de entendermos como buscar as nossas formas animadas. Yesod é a casa das formas animadas. As formas animadas são tudo aquilo que a gente busca no plano astral e manifesta aqui em Gaia, em Malhut. Então qualquer coisa que você faz na sua vida, um passo antes dessa coisa ser manifesta, ela está lá em Yesod. E cabe a nós dominar a esfera de Malhut, que traz lá aquela experiência espiritual de ver o sagrado anjo guardião, e trazer isso através de Yesod. Yesod é o caminho onde a gente consegue enxergar a forma animada correta das coisas que a gente precisa manifestar de acordo com a nossa essência. Yesod também tem uma imagem mágica que nem Malhut, e é um corpo masculino nu, um belo homem nu. Por que isso? Vamos entender um pouco.
Quando esse conceito foi criado de beleza, o padrão de beleza referencial era o corpo masculino. Eram as grandes esculturas gregas, as grandes esculturas antigas, era o corpo masculino. Então o ideal de beleza, de forma perfeita, animada, construída e criada em Êxodo, era justamente a imagem do ser masculino, dos músculos, desse belo homem nu, como é descrito. Então é por isso que essa imagem está associada, porque em Êxodo os últimos acertos, os últimos rebites são tirados para que aquela coisa seja manifesta aqui em Malhut. E Êxodo é representada pelo número 9, 3 vezes 3. O 9 é o número relacionado aos iniciados, porque é aquele que percorreu todo o caminho e está um passo da completude do 10. O 9 é o iniciado, é o que dominou todos os outros números, dominou todos os outros conhecimentos. E quando chegou em Êxodo, ele tem a capacidade de um iniciado de manifestar somente aquilo que é essencial. Então é por isso que Êxodo traz essa experiência espiritual da gente enxergar o mecanismo do universo, como é que o mecanismo, como é que isso funciona, como é que é esse mecanismo, como é apertar o interruptor e ter um resultado ali na frente. Sem entender Êxodo, é impossível entender a magia, porque é em Êxodo que a gente tem a imagem em ação, a forma animada, a imaginação, e a imaginação é a ferramenta mais poderosa do mago. Algumas dicas de trabalho mágico com essas esferas. Em Malkuth, você pode praticar o ato mágico da coerência. Tudo que você for fazer, pergunte-se: eu acredito nisso? Isso está alinhado com o que eu penso? Isso está alinhado com o que eu estou sentindo? E o que eu estou fazendo está alinhado com os aspectos anteriores? Se você conseguir responder sim para os 4 aspectos, você está manifestando a coerência, e normalmente quando a gente manifesta de forma coerente, está manifestando de forma essencial e harmônica. E em Êxodo, treine a sua intuição, comece a anotar seus sonhos, comece a prestar atenção naqueles impulsos intuitivos que tem. A melhor forma de você treinar a sua intuição é prestar atenção nela, seguir a sua intuição. E é isso que Êxodo vai te ensinar, que a intuição ela não é algo místico, ela não é algo sem explicação, mas ela é o conjunto de experiências, de construtos cognitivos que você desenvolveu ao longo da sua vida e que teu cérebro te dá de presente uma resposta rápida e eficaz para resolver um problema. Então aprenda a observar isso e a gente vai se ver segunda que vem para falar de mais 2 esferas, Hod e Netzach. Até lá!